Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13. Evangelho de Jesus segundo o relato de Lucas, capítulo 13. Todos acharam? Amém? Tá gravando lá? Daniel, tá gravando? Amém. Todos acharam? Irmãos, antes de lermos o texto, então, nós estávamos numa vamos dizer assim, numa agenda, né, de pregações, de mensagens e reflexões aqui, mas Deus queimou no meu coração durante a semana para trazer uma mensagem falando a respeito das tragédias. O que a Bíblia tem a nos falar diante das tragédias? Será que a Bíblia nos ensina alguma coisa? Será que a Bíblia tem advertências? Será que a Bíblia tem reflexões, um caminho para que nós possamos ter conforto, ter uma direção, ter um norte mesmo em meio às tragédias? Então, nós vamos meditar então hoje sobre o seguinte tema: diante das tragédias. Então, para atualizar os irmãos, nós estamos vivendo a maior tragédia histórica do Rio Grande do Sul. Não tem na história algo semelhante ao que está acontecendo exatamente neste momento, neste ano. Estradas bloqueadas, mais de 180 estradas bloqueadas. Isso aqui eu peguei esses dados, acho que foi quinta ou sexta-feira, já deve ter aumentado, porque essa noite deslizou terra em Três Coroas. A cidade de Três Coroas teve mais um deslizamento de terra nessa noite. Então, Porto Alegre está com uma ou duas saídas só para sair lá de Porto Alegre, está um caos. Ontem um conhecido meu me relatou que de Porto Alegre a Gravataí ele levou 2 horas. 45 bloqueios parciais nas outras rodovias, o aeroporto paralisado. A estimativa para a volta do aeroporto é 30 de maio. Nós temos 12 barragens sob pressão. Uma barragem foi parcialmente rompida, lá a usina 14 de julho, lá em Cotiporã, afetando assim 10 municípios da volta. Nós estamos duas barragens em níveis de emergência, 5 em nível de alerta, 5 em níveis de atenção, serviços essenciais interrompidos, água, energia, hospital, em algumas cidades zero, nada. 1 milhão de casas sem água, sem energia. A cidade de Eldorado ficou 80% da população foi afetada. E no Rio Grande do Sul, de 497 municípios, segundo as minhas pesquisas aqui, não sei se 425 municípios tinham sido atingidos pelas cheias. Mortos foram contabilizados mais de 100. E como eu falei, não há na memória, na memória dos gaúchos um desastre dessa proporção. Diante desse cenário, eu penso que é necessário olharmos para a palavra de Deus e extrairmos alguns ensinamentos. Diante das tragédias, será que Jesus tem alguma coisa a nos falar? O que Jesus pode nos ensinar diante das tragédias? Então vamos ler o texto de Lucas capítulo 13. Diz o texto da palavra de Deus: naquela mesma ocasião, estavam ali algumas pessoas que falaram para Jesus a respeito dos galileus cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Então Jesus lhes disse: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Digo a vocês que não eram. Se, porém, não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E quanto àqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Digo a vocês que não eram.
Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E Jesus contou a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Então disse ao homem que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira, e não encontro nada. Portanto, corte-a, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu: Senhor, deixe-me ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Se vier a dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor poderá cortá-la. Vamos orar mais uma vez? Curve sua fronte. Senhor Deus, diante da Tua palavra, diante dos ensinamentos de Jesus, nós queremos, com reverência e santo temor, nós queremos, ó Deus, pedir que o Senhor nos abençoe nesta manhã. Que o Senhor traga uma palavra ao nosso coração, que o Senhor possa nos dar força, nos dar ânimo, que possamos sair daqui hoje transformados pelo poder que a Tua palavra tem. Abençoa, Senhor, a minha vida, apesar de mim, apesar das minhas falhas, abençoa este momento e que possamos todos recebermos a Tua graça e a Tua verdade, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tema da nossa mensagem então, diante das tragédias. Vamos analisar o contexto da passagem em questão. Nós estamos aqui em Lucas 13. Jesus proferiu uma série de ensinamentos desde o capítulo 11. E aqui alguns comentaristas bíblicos falam que Jesus estava numa viagem próximo de Jerusalém, na região da Pérea. Alguns falam que ele estava na região da Pérea, perto ali já na Judéia. Para os irmãos lembrarem, as principais divisões de Israel naquela época era a Galileia, que era mais ao norte, aí tinha Samaria e embaixo tinha a Judéia, que era onde ficava Jerusalém. Então eram províncias, vamos dizer assim, que eram governadas pelos romanos. Então lembrando, a maioria do ministério de Jesus foi na Galileia, né? A cidade de Cafarnaum, que é a conhecida cidade de Jesus, é na Galileia. A cidade de Nazaré, onde Jesus nasceu, a cidade de Nazaré, onde Jesus se criou, né? Ele nasceu em Belém, na Judéia, que tinha uma profecia e tal, mas ele morava em Nazaré. Depois do seu ministério, a maior parte do seu ministério foi na cidade de Cafarnaum, tudo isso na Galileia. Então agora Jesus começa a ir para Jerusalém, começa a baixar. Então, ele profere uma série de mensagens e de ensinamentos ali, dentro desse contexto aqui. O versículo 9, ali onde nós acabamos de ler, encerra essa série de ensinamentos que ele estava proferindo para algumas pessoas ali. E aí algumas pessoas chegaram para Jesus, no versículo 1 do capítulo 13, e começaram a falar sobre uma determinada tragédia. Eles falam sobre... Algumas pessoas falaram para Jesus a respeito dos galileus cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que eles faziam, que eles realizavam. Então, quem era Pilatos? Pôncio Pilatos era o governador da Judéia. E ele não gostava dos judeus. Há vários relatos que Pilatos provocava, alguns atos que Pilatos cometeu que provocavam muitos judeus. Por exemplo, ele trouxe umas insígnias romanas para Jerusalém, enfurecendo assim os judeus por colocar imagens de César na cidade santa de Jerusalém dos judeus. Ele ameaçou matar os que protestavam, os judeus se mantiveram firmes e estavam dispostos a morrer se assim fosse por Deus, né? E aí ele transferiu essas insígnias. Então, outro episódio que teve, Pilatos se apropriou do dinheiro do templo. Sabe que existia o templo em Jerusalém, onde os judeus adoravam, e Pilatos então se apropriou, né, surrupiou o dinheiro do templo para construir um aqueduto. Um aqueduto é um negócio para transportar água lá, um sistema de irrigação, vamos dizer assim. Sistema para levar água para a cidade. Então,
Aí houve um protesto contra isso, há relatos desse protesto, e Pilatos coloca soldados infiltrados para matar alguns judeus, e talvez, irmãos, o texto não fala muito, o texto não dá muitos detalhes, mas talvez fosse esse o contexto que aconteceu essa matança desses galileus. Então, tinha essa tensão, né, entre os judeus e Pilatos, e aí talvez os judeus quisessem colocar agora Jesus contra Pilatos. Talvez pudesse ter essa possibilidade. Porque Jesus está vindo aí, Jesus é o Salvador, Jesus é o revolucionário, porque os judeus queriam um revolucionário que chegasse e desbancasse César, fizesse uma reforma política. Então talvez esses judeus chegaram para Jesus, tipo, Jesus, fala alguma coisa aí contra César. Talvez, irmãos, o texto não nos dá certeza sobre isso. Vamos ver o que ele vai falar da crueldade de Pilatos. Então, vamos ver se ele realmente é um revolucionário político. Ou tem outra possibilidade, esses homens simplesmente queriam saber sobre a maldade dos galileus, porque havia uma rixa entre judeus e galileus, os judeus da Judéia, que moravam na Judéia, tanto que a gente vê lá aquela provocação, né, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então, e há várias outras passagens bíblicas que falam dessa rixa que tinha entre o povo, os judeus da Judéia contra os judeus da Galileia. Também pode ser uma hipótese plausível, tendo em vista a resposta de Jesus. Talvez seja isso, esses judeus da Judéia chegaram para Jesus, né? Ei, Jesus, tu viu aquela tragédia que teve lá? Aqui o texto nos diz que eles foram oferecer sacrifício e Pilatos mandou matar esses caras e misturou o sangue das pessoas junto com o sacrifício. Então foi algo terrível para eles, foi uma grande tragédia. E aí agora eles estão assim, será que... Para aí, Jesus, mas esses galileus que foram mortos lá, vítimas da crueldade de Pilatos, esses Galileu, né? Galileu é mais pecador, né? Galileu não presta, tipo assim. Creio que talvez seja essa uma melhor hipótese para entender o contexto da fala desses judeus para Jesus. E também pelo fato de Jesus estar próximo de Jerusalém, né? Então, eles comprovam que queriam falar sobre essa tragédia e queriam arrumar, parece que um culpado. E Jesus com certeza percebe as intenções do coração desse povo que chega para ele, né, armando uma tocaia. Vamos ver o que ele vai falar. Sempre, aconteceu muitos episódios, né, das pessoas chegarem para Jesus para que ele respondesse alguma coisa que o incriminasse. Tá. E aí o que Jesus faz? Jesus eleva o discurso para um assunto verdadeiramente importante diante das tragédias. Ele vai falar o quê? Arrependimento. Ele fala no versículo 2, vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros? É como se Jesus tivesse, peraí, vocês vêm falar para mim dos galileus, peraí, vocês estão querendo dizer que eles estão sofrendo isso porque eles são mais culpados, que eles são mais pecadores? Vocês estão querendo dizer que vocês são bons, que não sofreram tragédia desse tipo e querem apontar o dedo para esses galileus porque eles morreram dessa forma trágica? E aí o que Jesus fala? Aí Jesus dá uma advertência. Jesus sobe o tom com eles. Jesus é bem enfático aqui. Vocês pensam que esses... Versículo 2, né? Vocês pensam que esses galileus eram mais poderosos do que todos os... pecadores. Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Digo a vocês que não eram. Não eram. As tragédias não acontecem por causa dos pecados das pessoas, não tem como a gente culpar as pessoas da tragédia. Os porto-alegrenses são mais pecadores do que nós. Não. Digo a vocês que não eram. Perceba como a gente pode refletir erroneamente diante das tragédias. E infelizmente, irmãos, eu vi uma... Eu nem sei direito quem é a mulher, mas eu sei que ela é bem... Ela tem bastante seguidores no meio gospel, é uma cantora, não sei se ela é pregadora, o que é. E aí a mulher falando
que está acontecendo isso lá no Rio Grande do Sul por causa disso, daquilo, sabe? Dando como se fosse Deus. Parece que ela acessou a mente de Deus e está dando. Gente, que isso? Manchando assim a mensagem do Evangelho. Aí as outras pessoas, olha lá os evangélicos lá, ó, culpando os próprios gaúchos pela tragédia. E nós não devemos fazer isso. Não é momento de achar culpados. Todos nós somos culpados. O que Jesus está falando? Digo a vocês que não eram, se porém não se arrependerem, todos vocês também perecerão. O que Jesus está dizendo? Todos nós somos pecadores. Todos nós estamos debaixo do pecado. E aquela tragédia que aconteceu lá em Porto Alegre poderia ter acontecido conosco. Por que não? Quantas pessoas boas morreram? Quantas pessoas tementes a Jesus tiveram seus corpos levados pela água, mas a sua alma foi direto para Deus, para a glória com Jesus. Meus irmãos, então, Jesus enfatiza isso. Aí olha só, Jesus cita outra tragédia. Jesus cita uma queda de uma torre, que está ali no versículo 4. Ó. E quanto àqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou. Aí olha só, Jesus agora traz aqui uma tragédia com judeus da Judeia. Provavelmente esses judeus eram da Judeia. Vocês estão querendo incriminar os galileus lá, só porque vocês não gostam de Galileu. Só porque vocês acham que os galileus são mais, né, é um povo impuro. Mas e o que aconteceu com os judeus que estavam construindo a torre de Siloé? E talvez essa torre que fizesse parte do aqueduto esse que Pilatos estava fazendo. E aí o que Jesus fala? Só relendo o versículo 4. E quanto àqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eles eram moradores de Jerusalém. Digo a vocês que não eram, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. 2 vezes Jesus enfatiza o arrependimento. Se vocês não se arrependerem, vocês também vão perecer. Lá no versículo 2 ele fala, vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores? Aí agora no versículo 4 ele diz, vocês pensam que eles eram mais culpados? Então tudo isso dá uma ideia de que as pessoas, quando perguntaram para Jesus, era com relação aos pecados. Eles são pecadores, estão sofrendo por causa disso. Lembra de Jó? Quem é que lembra do livro de Jó? Quando Jó estava sofrendo tudo que sofreu. Jó sofrendo, e aí chegou os amigos de Jó. Jó, tu tá pecando, tu tá em pecado, Jó. E Jó não estava em pecado. Jó estava passando por uma situação difícil, uma provação de Deus, passando por tragédias, perdeu seus filhos, perdeu seus bens. Mas Deus tinha um propósito naquela tragédia. Então Jesus aqui traz essa outra tragédia, enfatiza a questão de novo do arrependimento, volta nessa questão, nós precisamos nos arrepender. É como se ele dissesse assim, parem de ficar querendo achar culpados. Parem diante de uma situação difícil dessas, vocês se acharem melhores do que os outros. Vocês precisam se arrepender também. E aí Jesus propõe uma parábola. Gente, essa parábola aqui é ato contínuo, né? Termina o versículo 5, e aí Jesus contou a seguinte parábola. Então, no mesmo cenário, o texto nos dá a entender que está no mesmo cenário, Jesus fala isso aí do arrependimento e já vem com a parábola da figueira estéril. Então, e aí na parábola ele vai enfatizar a questão do fruto. Né, ele regulou o foco da conversa diante da tragédia, ele colocou o que nós realmente precisamos nos preocupar, que é o arrependimento e o fruto que o Evangelho produz na vida de uma pessoa. Ele vem falar, né, os irmãos, como nós lemos aqui, o homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, então uma figueira plantada numa vinha, um local relativamente adubado, e essa figueira não estava dando fruto. E aí o homem disse, já faz 3 anos que eu venho procurar fruto nessa figueira, não estou encontrando. E aí o outro homem que cuida da figueira diz, não, para aí, vamos colocar um pouco de esterco aqui.
Vamos dar uma adubada, vamos dar uma mexida na terra, botar um esterco e vamos ver se ela frutifica. E aí, se vier a dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor poderá cortá-la. Então, esse é o contexto, irmãos. Esse é a passagem do livro de Lucas que nós vimos aqui. Então, dois assuntos são muito interessantes, muito óbvios, saltam aos nossos olhos aqui. Diante de uma tragédia, nós precisamos manter o foco no arrependimento e no fruto. Então, nós vamos dividir em duas partes. Vamos tratar agora, então, dessa parte aí da questão do arrependimento. Meus irmãos, diante das tragédias, nós precisamos pensar em arrependimento. Diante das tragédias, nós podemos pensar coisas erradas, assim como esse pessoal que chegou para Jesus estava pensando e refletindo. Uma tragédia aconteceu e aquelas pessoas queriam saber quem era mais pecador. Não cabia esse discurso naquele momento. Jesus regula o coração do povo, Jesus chama a atenção. E aí nós vemos Jesus trazendo algumas reflexões. Então, vamos pensar agora um pouco em termos gerais. A Bíblia apresenta várias tragédias. A Bíblia ela não passa pano, irmãos, para os horrores que acontecem na vida real, na história da humanidade. Nós já vemos logo no início um dilúvio. A primeira tragédia a gente já vê Adão e Eva pecando, né? Se rebelando contra Deus. O início de tudo. Aí depois nós vemos um dilúvio, nós vemos o registro do primeiro assassinato, Caim mata Abel. Nós vemos depois diversos períodos onde o povo passava fome, aconteciam épocas de escassez, de fome, guerras com milhares de mortos. A história de Davi, quando voltou à cidade lá de Ziclag, chegou e estavam tudo arrasado pela guerra e eles choraram amargamente, choraram até não ter mais forças. E como não lembrar e citar novamente a vida de Jó, que viveu uma grande tragédia, perdeu os seus filhos, perdeu os seus bens e perdeu também a sua saúde. Somente ficou com ele a sua esposa. E Deus tinha um propósito em todas essas situações. Aí é que aperta, irmãos. Como é que... Às vezes, eu sei que a gente olha para essas situações e a gente fica, mas como isso? Como que pode estar acontecendo isso? Mas tem mais, tem a principal tragédia que a Bíblia fala. Qual que é a principal tragédia que a Bíblia fala? A morte de Jesus. A maior maldade cometida pelos homens na história da humanidade. Jesus foi vítima de um assassinato fraudulento. E quando nós falamos em tragédia, surge muitas vezes o questionamento: por que Deus permite o sofrimento? Como conciliar o sofrimento, a maldade, as injustiças com a bondade, onipotência e justiça de Deus? Se Deus é bom, por que há tanto sofrimento? Essa é uma pergunta verdadeira, irmãos. Essa é uma pergunta que nós somos acometidos dessa pergunta, sim. E a resposta não é simples. Na verdade, não há uma resposta. Não há uma resposta categórica, uma resposta clara, uma resposta definida, indiscutível. Alguns dizem que não é possível existir um Deus bom e permitir a maldade, né? Os ateus é o principal argumento dos ateus. Se Deus é bom, por que tem fome na África? Se Deus é bom, por que tem as calamidades? E tem alguns que dizem que é mistério. Não, isso aí a gente não tem que nem pensar nisso, não podemos pensar e falar, somente nos calar e nos dobrar. Mas a Bíblia nos revela alguns ensinamentos, irmãos. A Bíblia nos revela alguns ensinamentos que nos fazem olhar para a realidade, mesmo diante das tragédias, e mesmo assim percebermos a bondade de Deus. Obrigado. E é o que eu vou tentar fazer aqui. É difícil.
Mesmo diante das tragédias, nós percebermos a bondade de Deus. Mas vamos lá, vamos pensar no que a Bíblia então, quais são as reflexões bíblicas que nós precisamos ter quando nós estamos diante das tragédias. Primeiro, irmãos, a queda, a doutrina do pecado. Nós precisamos olhar e entender o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que Deus criou o homem bom, mas o homem, pelo mau uso do seu livre-arbítrio, desobedece a Deus. E com isso, toda a descendência de Adão agora ficou manchada pelo pecado que ele cometeu. Isso é uma lei da lógica, né? Se Adão se tornou pecador, seus filhos seriam pecadorzinhos. Então toda a descendência humana foi manchada pelo pecado, todos os seres humanos nascem em pecado. E o que é o pecado? A nossa razão é afetada, a nossa emoção é afetada, a nossa vontade, tudo isso é corrompido pelo pecado. Isso faz com que as pessoas rejeitem a Deus. E você sabe muito bem que existem muitas pessoas que rejeitam a Deus, pessoas más. E longe de Deus, as pessoas são capazes de fazer maldades que afetam os outros seres humanos. E muitas vezes nós não damos importância para Gênesis 3:27, que fala da maldição sobre o qual nós estamos na terra. Lembra o que diz lá em Gênesis 3:17? Maldita é a terra por tua causa, uma maldição proferida por Deus quando Adão e Eva pecam. Nós vivemos sob uma maldição, a maldição do pecado. Muitas vezes nós nos assustamos com as tragédias, mas nós deveríamos nos assustar com a bondade de Deus. Porque nós somos cercados constantemente pela bondade de Deus. Analisa a tua vida. Vamos analisar as nossas vidas. Quantas bondades, quantas benesses, quantas bênçãos, quantas dádivas Deus nos dá em vida. Mas claro, quando acontecem as tragédias, a gente fica se questionando. Mas meus irmãos, a criação foi colocada sob a maldição do mal, por causa de Adão e seu pecado, a desobediência de Adão. Esse discurso não está na moda hoje. Esse discurso é difícil. Pregar sobre o pecado, falar sobre a maldade humana. Muitas igrejas estão omitindo o pecado dos seus púlpitos, no sentido de falar do pecado. E há um discurso fantasioso sobre a realidade. O homem nasce bom, a sociedade que o corrompe, né? Jean-Jacques Rousseau, um filósofo iluminista, se não me falha a memória. Há uma defesa excessiva de criminosos. Hoje pela mídia, nós vemos políticos e a mídia fazendo leis, privilegiando somente a maldade. Há um afrouxamento das leis punitivas no nosso país, como se o ser humano não fosse pecador. Não, o problema é a educação. Não. Meus irmãos, pecado, irmãos. C.S. Lewis fala o seguinte, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, que a moral, os seres humanos e a moral, é como se fosse um monte de embarcação, um monte de navio navegando no oceano. Se uma pessoa comete um erro moral, é como se um navio desses desviasse seu curso e batesse em outros navios, e assim causasse um acidente de navios. O que isso quer dizer? Que os pecados morais, os pecados da humanidade das pessoas, afetam os outros. Quais são os dois principais pecados? Os dois grandes mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo. Quando a gente peca, quando a gente não cumpre a lei de Deus, a gente prejudica o próximo. Então, meus irmãos, diante das tragédias, a gente precisa meditar sobre o pecado, sobre a queda. Segundo ponto, a santidade e justiça de Deus. Deus é santo e justo. Se Ele permite desastres e tragédias, é porque Ele quer despertar na raça humana um olhar mais detalhado sobre a nossa alma, sobre a vida espiritual, sobre as realidades espirituais, sobre a santidade dEle, sobre a justiça dEle. Despertar para as coisas vindouras, para a eternidade. É como se Deus estivesse dizendo para nós: ei, hoje isso aqui, aqui não é a promessa que eu tenho para vocês. Jesus disse que foi preparar lugar para nós. Jesus vai nos dar uma eternidade com Ele. Nós viveremos eternamente com Jesus se permanecermos fiéis, se nos arrependermos dos nossos pecados. Então nós temos
um país vindouro, uma cidade santa vindoura, onde não haverá tragédias. Mas nós temos que manter o foco lá, e muitas vezes o nosso foco está aqui. Eu vi um discurso de uma mulher que perdeu sua casa, e ela falando assim, eu passei a vida toda juntando dinheiro para construir a minha casa vale 2 milhões, acho que lá na cidade na região do Vale do Taquari. E ela falando, minha casa custou 2 milhões, e agora eu perdi tudo que eu tentei construir na vida. É difícil? É. Isso quer dizer, então, que a gente não deve buscar construir as coisas? Não, não é isso, irmãos. Mas o nosso coração não pode estar nessa terra, nos tesouros, nos bens materiais. O nosso coração tem que estar firmado em Deus. O verdadeiro império de paz e justiça é Jesus quem vai nos trazer, na eternidade. Cristo é eterno, essa terra é passageira. Meus irmãos, com isso, olha só, eu não quero dizer que não é momento de chorar. Eu não quero dizer que não é momento de luto. Sim, é um momento de choro, é um momento de luto, é um momento de dor e sofrimento. Segunda-feira, meus irmãos, a gente vendo as notícias e tal, e aí eu me deitei segunda-feira, eu orei assim, e aí antes de deitar, a Emily estava fazendo algumas coisas ali no computador, eu acho, e o Misael dormiu na cama dele ali, aí eu olhei para o Misael, vi a Emily mexendo nas coisas lá, olhei para a minha casa, para o meu teto, eu desabei, comecei a chorar, porque eu estava com a minha família em segurança. No armário tem ainda um arroz, um feijão, graças a Deus. Meu filho estava dormindo em segurança, minha esposa em casa, enquanto as pessoas perderam tudo. Meus irmãos, é um momento de dor, é um momento de sofrimento. E também um momento de estendermos a nossa mão, nós que não fomos afetados. Mas aí outro ponto. E Jesus? Será que Deus não se importa com o sofrimento humano? Por que Deus permite o mal? Mas e Jesus? Vamos olhar para Jesus. O mesmo Deus santo e justo é o Deus que sofre conosco. Não nos esqueçamos que Jesus, Deus Filho, se tornou um de nós, humano como nós. Deus se fez carne em Jesus. Deus se fez homem em Jesus. Jesus, que é Deus, juntamente com o Pai, viveu uma vida de sofrimento e dor, que culminou na sua morte, e morte de cruz. Deus não se importa com o sofrimento humano, mas e Jesus? Jesus muda tudo. Quando a gente olha para Jesus, quando a gente olha para Jesus na cruz, opa, para tudo. Eu preciso, diante das tragédias, agora ter um olhar diferente. Opa, eu preciso atentar o que Deus está me ensinando, porque Deus enviou Jesus para sofrer no meu lugar. A principal tragédia, Jesus sofreu, Deus sofreu. Jesus foi afligido, foi vítima da maior tragédia, foi vítima da cruz, sentiu as maiores dores psicológicas, ele foi afastado do Deus Pai. Lembra? Deus meu, por que me desamparaste? Essa pergunta não é uma blasfêmia contra Deus Pai, não, é Jesus afirmando, através de uma pergunta, ele estava separado de Deus, ele foi ferido, ele estava cheio, ele carregou o nosso pecado na cruz. Ele sentiu as maiores dores, ele sentiu fome, ele sentiu estresse, ele sentiu sede. Jesus foi injustiçado, Jesus foi zombado, escarnecido, espancado, torturado, suportou a ira de Deus e foi assassinado e sofreu uma tragédia. Será que Deus não se importa com o sofrimento humano? Deus não está nem aí para nós? Mas e Jesus? Não há como olhar para a morte de Jesus na cruz e não entender a bondade de Deus. Deus não nos deixou à mercê dos nossos pecados. Deus não nos deixou à mercê sem consolação e sem conforto. Deus enviou Jesus. O próprio Deus encarnado salvou os seus escolhidos através do sofrer. Lembra da música do Projeto Sola?
Não devia o Cristo enfrentar o sofrer, para na glória então entrar. A base da nossa salvação não é o sofrimento de Cristo? Cristo não é o vencedor que suportou o sofrimento? Deus não se importa? Deus nos abandonou? Deus é injusto? Sendo que Jesus sofreu uma injustiça na cruz? Diante da tragédia, nós podemos olhar para Jesus e observar a tragédia de um ponto de vista diferente. Eu não sei por que Deus permite ainda o mal, mas o que eu sei é que Deus está conosco. Deus vai nos dar força. Deus sofreu, Jesus sofreu em nosso lugar. Deus se compadeceu de nós. Podemos nos assentar ao lado daquele que sofreu também, Jesus, e suportarmos. E termos forças em Deus. Então, meus irmãos, por isso que, agora voltando um pouco mais ao nosso texto, eu sei que eu dei uma viajada aqui em alguns temas gerais da Bíblia. Por isso que Jesus exortou aquelas pessoas diante das tragédias da vida. Que nós não devemos achar culpado, devemos nos lembrar do nosso pecado e entender que a principal tragédia é ficar afastado de Deus. Porque ele fala, todos vocês perecerão. O que é perecer? Lembra, nós lemos em João 3,16. Porque Deus amou o mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça. A palavra perecer na Bíblia dá uma ideia de sofrer eternamente, a eternidade. Ir para o inferno. Não está na moda pregar sobre isso também. Mas, meus irmãos, um dia as bênçãos de Deus, a bondade de Deus vai cessar para aqueles que não se arrependerem dos seus pecados, para aqueles que não entregarem sua vida para Jesus. Então, se nós nos arrependermos e crermos em Jesus, seremos salvos da principal tragédia. Ficar sem Jesus na eternidade, ficar sem Deus, ficar sem a bênção de Deus. Meus irmãos, e olhando para isso, olhando para a obra de Jesus na cruz, Jesus sofrendo em nosso lugar, Jesus morrendo em nosso lugar, nós podemos ter esperança, nós podemos ter fé, nós podemos ter perdão, nós podemos ter a bênção de Deus sobre nós. A segunda parte, meus irmãos, Jesus então propôs uma parábola, e essa parábola aprofunda esse tema que Jesus está falando. A parábola é bem fácil de entender, bem simples, né? Bem curtinha também. Geralmente Jesus dá umas parábolas mais compridas, e aí depois da parábola tem a explicação da parábola, né? Essa aqui não, essa parábola inclusive ela não tem fim. A gente não sabe se a figueira deu fruto ou não, se ela foi arrancada ou não, se ela foi cortada ou deu fruto. Então Jesus, sem muita enrolação, ele fala ali no versículo 6, certo homem tinha uma figueira plantada na vinha e vindo procurar fruto nela, não achou. Plantou uma figueira, foi lá procurar o fruto, não achou. Não tinha fruto. Vamos cortá-la, né? Aí ele, portanto, corte-a, ele fala no versículo 7, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Aí o homem que cuidava da vinha respondeu, Senhor, deixa ainda este ano. Não, para aí, deixa mais um pouco aí. Vamos adubar, vamos estercar ela, dar uma mexida na terra e vamos ver se ela dá fruto. Se não, aí sim nós vamos cortá-la. O que significa isso aqui, meus irmãos, essa parábola? Essa parábola faz alusão a Israel. Os 3 anos que a figueira estava ali, não estava dando fruto, possivelmente pode ser uma alusão ao ministério de Jesus. Jesus, no seu ministério, teve 3 anos, né, durante o seu ministério. Jesus morreu aos 33, mas dos 30 aos 33 foi o ministério de Jesus. Então, pode ser uma alusão a esse tempo que Deus estava dando para que Israel se arrependesse dos seus pecados, entregasse a sua vida para Deus. Só que o fruto aqui, mesmo, se nós analisarmos, o fruto aqui não é simplesmente entregar a vida para Jesus, o fruto aqui é entregar a vida para Jesus, receber Jesus, aprender de Jesus, servir a Jesus, ter fé, esperança e amor, ter toda a obra de Deus completada na vida e ir para a glória. Esse é o fruto.
Então o fruto é abrangente, o fruto é toda a vida cristã, é eu ter uma vida com Deus, é eu entregar a minha vida para Deus e permanecer na caminhada, perseverar até o fim e dar fruto e não ser cortado. Então, meus irmãos, vamos para a aplicação de toda essa mensagem que a gente viu. Lembrando, a gente viu que diante das tragédias a gente precisa manter o foco no nosso arrependimento em Deus, arrependimento, e dar fruto, ser o fruto. E o que é esse fruto, como a gente viu? É entregar a vida para Deus, é crescer na graça, é ser verdadeiramente um homem e uma mulher de Deus. Isso é o que importa. É isso que vai nos dar força diante de qualquer situação que enfrentarmos. Os nossos irmãos na fé, os primeiros irmãos na fé, os apóstolos, os discípulos que se tornaram apóstolos, como que foi a morte desses caras? Foram mortes trágicas. Pedro crucificado de cabeça para baixo, Paulo decapitado. Aí a gente se pergunta, mas como que esses caras encontraram força para enfrentar a morte e não negar a Jesus? Essa é a fé. Essa é a esperança, o amor e a fé. É isso que nos faz enfrentar as situações. Meus irmãos, diante das tragédias, aplicando agora para as nossas vidas, eu preciso refletir corretamente diante das tragédias. Deus não é mau, Deus é bom. Deus é bom. Mas se Deus é bom, por que Deus permite o sofrimento? A gente não sabe, não tem, como eu falei, não tem uma resposta clara, mas a gente pode refletir no pecado. Sabemos que vivemos numa condição de pecado, nós vivemos numa terra que foi contaminada pelo pecado, na criação toda foi contaminada pelo pecado, e a maldade humana está presente, não há como negar. Mas nós precisamos refletir corretamente diante das tragédias. Olhar para Jesus que sofreu também. E aí é que está, meus irmãos, não tem escapatória, meus irmãos. A pessoa que fala que Deus é injusto é uma pessoa que não olha para Jesus na cruz. É uma pessoa que... Tantas comprovações históricas. A Bíblia é o livro mais estudado, com mais manuscritos. É mais fácil provar a Bíblia do que os livros de Platão, Aristóteles. Então, nós precisamos refletir corretamente diante das tragédias. Nunca tirar o foco da cruz, nunca tirar o foco de Jesus para interpretar tudo o que está acontecendo. Irmãos, isso que eu nem entrei aqui naquela questão do fim dos tempos, dos sinais e tal. Isso aí é outro assunto que também... mas nós já estamos no final dos tempos. Nós já estamos no fim dos tempos. Quando Jesus morreu e inaugurou a nova aliança, já se iniciou. Nós não sabemos quando. Definitivamente vai acabar tudo. Mas o tempo para se arrepender é agora. Isso é outra reflexão. Essa mensagem aqui, o que ela está nos dizendo? Que agora é tempo de nós nos arrependermos. É tempo de focar os nossos olhos em Jesus. É tempo onde as pessoas estão perdendo tudo, então a gente está vendo que os bens materiais não nos dão segurança para a vida, porque cadê a segurança daquelas pessoas que tinham impérios e construções? Se foi com a água. O que resta agora? Uma alma, um coração, uma vida que precisa ser restaurada por Deus. Então o tempo de se arrepender, o tempo de entregarmos a nossa vida para Deus é agora. Talvez na parábola da figueira, o homem diz, não, para aí, deixa mais um ano. Esse aqui é o tempo que Deus está nos dando. Eu vou dar um tempo para vocês se arrependerem. Eu tenho compaixão, eu tenho misericórdia. Venham a mim, venham todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Não é o que Jesus falou? Irmãos, as tragédias que nós vemos aqui na terra também são prenúncios do juízo divino. Também são. Porque o próprio Jesus fez esse link quando ele diz, se não se arrependerem todos vocês também perecerão. Perecer, como nós vimos, é sofrer sem Jesus.
É passar a eternidade sem a bênção de Deus. É passar a eternidade afastado da presença de Deus, condenado pela eternidade. Então, nós precisamos pensar nisso também. Jesus trouxe essa reflexão diante da tragédia. Então, nós precisamos também nos atentar para isso. Meus irmãos, e para finalizar, os irmãos conhecem bonsai? Todos sabem o que é um bonsai? Bonsai é uma árvore pequenininha. Ela é cultivada num balde, geralmente num vaso bacia, que se chama, né? E o bonsai é uma miniatura de árvore. É uma árvore pequenininha. Coisa mais bonitinha, feita lá e tal. Legal. Só que o bonsai, ele não dá fruto. O bonsai, ele tem as suas raízes cortadas propositadamente para não crescer muito. E diante da parábola da figueira, diante que é uma árvore, que fique para a nossa reflexão, nós estamos sendo uma árvore ou estamos sendo um bonsai? Será que nós não estamos sendo podados ou não estamos nos podando? Olha o que fala a parábola. A figueira estava na vinha, que é um lugar adubado. A terra é boa, por causa da vinha. E o homem falou que vai colocar mais adubo ainda, mais nutrientes, mais graça de Deus. Quantas graças nós recebemos de Deus? Quanto alimento Deus tem nos dado? Quanta alimentação espiritual Deus tem dado para nós nesses últimos dias, ainda mais hoje, na época que nós vivemos, onde nós temos acesso a bíblias de estudo, nós temos acesso à internet, bons pastores, boas pregações, uma boa teologia. Então, o adubo Deus já nos deu, o nutriente para a nossa alma, assim como o nutriente da figueira. Mas será que nós não estamos sendo que nem um bonsai? A gente não está absorvendo esses nutrientes? A gente está cortando as nossas raízes para não crescer, para não dar fruto. Meus irmãos, então que diante das tragédias, nós possamos nunca tirar do nosso coração, da nossa vista, do nosso foco, o arrependimento em Jesus Cristo. Uma vida nova em Jesus. E dar o fruto para Jesus. Lembra que o fruto aqui não é simplesmente fazer coisas para Deus, não. O fruto aqui é, como eu falei, uma vida entregue a Deus, que frutifica, que cresce, que desfruta de Jesus, que aprende de Jesus, que serve a Jesus, que desenvolve as virtudes espirituais. Que Deus nos abençoe nesta manhã, que Deus nos dê força, meus irmãos, para os tempos que virão pela frente. Tempos difíceis, tempos complicados. Mas não nos esqueçamos, Jesus sofreu na cruz. E o sofrimento dele é uma das bases da nossa salvação. Nós temos um Salvador que se compadece de nós e que sofreu também. Ele sabe o que é sofrer. Ele sabe o que é enfrentar a ira de Deus. Mas ele venceu a morte, ele venceu a tragédia. E ele pode nos dar hoje também a vitória. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos fazer mais uma oração. Oremos, feche seus olhos. Senhor Deus, Senhor, por favor, Deus, abra os nossos olhos. Abra os nossos olhos diante desta mensagem, desta advertência, Senhor. Abençoe o nosso coração para que possamos refletir adequadamente sobre a situação que estamos vivendo. Que possamos, ó Deus, receber de Ti a Tua graça, o Teu amor e a Tua misericórdia, para que tenhamos, ó Deus, uma vida que seja um fruto para Ti. Que sejamos, ó Deus, como a figueira que deu fruto. Não sabemos a história final desta figueira, se ela deu ou não fruto, porque da mesma forma nós também podemos
ouvir esta mensagem, recebê-la em nosso coração, mas podemos negligenciar, podemos não crer, podemos não desenvolver nossa salvação e seremos cortados assim da tua presença. Ó Deus, diante deste assunto tão sério, diante desta necessidade para a nossa alma, nos ajude, Deus. Ilumine os nossos corações, nos guie, Senhor, pelo teu caminho, pela tua verdade. Nós somos fracos, mas nós precisamos de ti. E sabemos que em ti encontramos força. Nos ajude a olhar para Jesus, olhar para a cruz. Nos ajude a enfrentar diante das tragédias, que possamos olhar para Jesus. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esta mensagem, pela tua palavra. Tenha compaixão das nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.